Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto tá caro, você não compra. Esse Moro aí, mano, esse cara aí é mesmo, mano. Ele veio pra atrasar. Ele já começou a atrasar a implementação do PT. Então você vê que o PT por nós tinha um diálogo. O PT tinha um diálogo por nós cabuloso, mano. Eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e sobretudo o TikTok. No picadeiro de casa, o palhaço começava a se fantasiar. Sorriso sem graça, expressão de choro, a camisa amarela com verde parecia vibrar, mas era só reflexo da luz fraca. E no palco da sala, nas telas dos aparelhos, ele digitava como quem implora por boas notícias. O palhaço não entretinha, ele resistia. Foi solto agora há pouco o ex-presidente Lula, que estava preso na sede da Polícia Federal em Curitiba há mais de 1 ano e meio. O ex-presidente foi um dos beneficiados pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que réus não podem ser presos em segunda instância. Em 2019, o Supremo mudou a regra do jogo. Agora, criminoso condenado não vai direto cumprir pena depois da segunda instância, não. Só depois que o sujeito rodar por tudo quanto é tribunal. Até a última instância é que o martelo bate e a prisão começa de verdade. Quando o Supremo decidiu que só vai pra cadeia depois que acabar todos os recursos. Não foi decisão para um nome, para um partido, para uma cor. Foi decisão pro sistema inteiro. E quando o topo fala, parceiro, o resto do sistema se ajusta. A caneta mexe com mais força que o fuzil. Essa decisão valeu pra geral. Bandido pé de chinelo, empresário engravatado, político, juiz aposentado, todo mundo. O sistema é assim. Muda pra um, muda pra todos. Mas a rua só lembra do nome grande. E naquela época, tinha um nome gigante cumprindo pena pela regra antiga. O ex-presidente Lula. Estava preso com base na lógica da segunda instância. O tribunal confirmou. Cumpre pena. Só que aí, a regra virou. E quando a regra vira, parceiro, o tabuleiro vira junto. Se o cara ainda tem recurso pendente, ele não fica mais na tranca. Sai. Sai porque o sistema manda sair. Sai porque a lei, naquele dia, mandou abrir a porta. Sai porque Brasília decidiu que prisão só depois do fim do jogo. E o jogo dele ainda estava longe de acabar. E foi isso que aconteceu. Não teve fumaça secreta, não teve operação de madrugada, não teve coronel cochichando no ouvido de ministro. Foi a regra. E a regra no Brasil, parceiro, muda quando o Supremo quiser. Os senadores de oposição conseguiram 41 assinaturas para protocolar um pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, suspendeu hoje trechos da lei do impeachment que tratam de regras para afastar ministros da corte. Agora, caberá apenas ao Procurador-Geral da República. A abertura de processo pelo Senado só pode ocorrer com apoio de 54 dos 81 senadores, 2/3 do total, um número muito mais alto do que os 21 previstos anteriormente. Eles alteram o regimento interno em 2023 para mandar esse caso para a primeira turma. Caso de prerrogativa de foro, desde sempre, é plenário. Eles alteraram o regimento interno para mandar para a primeira turma. É óbvio que esse é um processo montado para o bolsonarismo, para tirar o Bolsonaro da urna. Óbvio.
E o governo federal sofreu uma derrota no Congresso. A Câmara dos Deputados aprovou um pedido para que a medida provisória que substitui o aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF, fosse retirada da pauta. Como você sabe, o governo Lula contava com o aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF. Agora, com a derrubada do decreto pelo Congresso, a solução para o problema deve ser recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar que valida o aumento do IOF. A decisão atende, em grande parte, ao governo, que havia pedido isso ao STF. É vergonhoso o que está acontecendo aqui nesse Senado aqui. É vergonhoso. Vai decidir por decisão monocrática, sem ouvir o seu próprio colegiado, no caso do IOF, o ministro Alexandre de Moraes, sem respeitar 513 deputados, 81 senadores que representam o povo que foram eleitos e os seus estados. Então tem que ter uma resposta. Depois de 2019, quando o Supremo mudou a regra da prisão, ainda tinha mais munição no tambor. O capítulo mais pesado veio em 2021. Lá estava o STF, toga preta brilhando, silêncio cortando o ar. E então, vem a decisão. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou hoje todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná, relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Com a decisão, o ex-presidente Lula recupera os direitos políticos e volta a ser elegível. Quando isso caiu, parceiro, foi como se puxassem o cabo geral da energia. Tudo se apagou, tudo voltou para o começo. As condenações anuladas, as decisões canceladas, as provas desmontadas, esperando nova autorização do juiz competente. Autorização que nunca veio. Tudo que tinha sido construído virou escombro jurídico. O sistema apertou o botão de reset e aí os processos viajaram para Brasília. Mas quando chegaram lá, o relógio já estava velho, enferrujado, quase parando. Os prazos tinham corrido demais. Corridos pela lei, não pela vontade de alguém. E foi isso que aconteceu. Alguns casos bateram na porta da prescrição. Outros, o Ministério Público nem reapresentou a denúncia. E aquilo tudo que você viu na TV, nas manchetes, nas planilhas, nos depoimentos, foi morrendo no silêncio técnico da lei. Não foi caixa preta, não foi gaveta secreta. Foi o sistema dizendo: o prazo acabou. A partir daqui, a lei não alcança mais. É, parceiro, quando a lei diz que não alcança, pode gritar, pode espernear, pode ligar sirene de caveirão. Não adianta. A verdade é dura. Os processos voltaram ao zero. E no zero, o tempo já tinha vencido a corrida. É assim que o sistema funciona. Não é rápido, não é bonito, não é cinematográfico como você queria que fosse. É frio, é técnico, é lento como burocracia com sono. E se você não entender isso, você nunca vai entender o Brasil. Ano de 2022, o país saindo aos trancos da pandemia, todo mundo machucado. E é nesse terreno cheio de entulho que os jogadores grandes entram em ação. De um lado, Luiz Inácio, o velho conhecido. Do outro, Bolsonaro, que já vinha sangrando politicamente desde a crise da Covid. E é aí que Lula enxerga a brecha. Porque, meu irmão, em política, brecha é porta aberta. Lula enxerga a brecha. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse morto chamado coronavírus. A crise do coronavírus vira munição de grosso calibre. Ele parte para cima do Bolsonaro, chamando o cara de tudo quanto é nome. Fascista, genocida, miliciano, é acusação pesada, lançada para colar no imaginário do eleitor. Isso aí é tática de guerra psicológica, parceiro. Não é discurso, é operação. O núcleo político dele sabe que o país está emocionalmente vulnerável. Transformam cada falha de gestão, cada fala polêmica, cada crise hospitalar em narrativa eleitoral. E quando o inimigo está enfraquecido, você aperta mais.
Estratégia pura. Maximizar desgaste. Vincular responsabilidade. Usar a dor social como combustível político. No meio desse fogo cruzado, Bolsonaro tenta reagir. Usa a propaganda, chamando Lula de corrupto, de ladrão. Discurso que já vinha de anos. Só que aí entra o TSE. O Tribunal Superior Eleitoral mandou suspender propagandas da campanha do presidente Jair Bolsonaro, onde Lula é chamado de ladrão e corrupto. Resultado? O governo perde uma das principais armas narrativas. É como entrar no combate com colete pesado e arma sem munição. Enquanto isso, o adversário segue com sua narrativa intacta. E aí vem outra peça importante dessa guerra. O ministro Alexandre de Moraes. Ele determina que perfis da direita parem de associar Lula aos casos Celso Daniel e PCC. Censura, justiça, estratégia jurídica. Eu não estou aqui para julgar. Estou aqui para relatar o efeito no campo de batalha. Com a decisão, um lado inteiro da trincheira fica silencioso. As narrativas que eles usavam há anos, cortadas na faca. Na prática, isso muda o ritmo da guerra de informação. Você corta fluxo, corta alcance, corta dano. E numa eleição polarizada, meu irmão, informação é munição. Então junta tudo. Lula explorando a pandemia como arma política. Ataques pesados contra Bolsonaro. Propaganda do governo barrada. Conteúdos da direita proibidos. E o ambiente digital controlado como zona de segurança máxima. O resultado é um campo de batalha simétrico. Cada passo tem que ser calculado. Cada palavra vira risco. Cada decisão institucional vira vantagem ou desvantagem. E no fim, parceiro, eleição não é debate educado. É guerra de narrativa, operação de influência, disputa pelo imaginário do povo. Quem entende o terreno, vence.